E quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é assim que diz o ditado? Pois é o que está acontecendo na prática com certas figuras aqui no Brasil. Em especial com uma que eu tenho certeza vocês vão adivinhar. Coloquem aí nos comentários. Muita gente está provando do próprio veneno. Pessoas que censuraram e ainda censuram, que perseguem opositores políticos, que perseguem, a gente sabe, que lado do espectro político, apenas a direita, apenas apoiadores do presidente Bolsonaro, né? Agora essas pessoas estão provando do próprio veneno. A gente vê desde 2019, porque o Brasil era um antes de Bolsonaro e passou a ser outro depois de Bolsonaro. Só que o problema não era Bolsonaro. O problema era uma claque de políticos corruptos, ligados à esquerda, ligados ao PT em grande parte, e um sistema podre que estava acostumado com dinheiro público, que vivia de dinheiro público. O sistema em várias esferas, né? Leia-se aí pessoas que queriam mamar no dinheiro público e destruir o Brasil, em outras palavras, né? Então, velha mídia, políticos corruptos, grupos políticos e por aí vai, né? E aí, meus amigos, veio o Bolsonaro e zaralhou o esquema. Fechou os cofres, acabou a palhaçada. O sistema se revoltou contra ele, não é? Aí a gente viu que o Brasil passou a ser outro. O sistema passou a atacar. O sistema passou a calar, perseguir, censurar, fechar canais de comunicação. A gente viu o Terça Livre ser fechado. E o criador do Terça Livre, o Alan dos Santos, hoje é exilado nos Estados Unidos. Motivo pelo qual o ministro Alexandre de Moraes comprou briga com a maior potência do mundo. Comprou briga com o homem mais rico do mundo e que agora faz parte dessa grande potência que são os Estados Unidos, né? Então, Elon Musk, que agora faz parte do governo americano, o Alexandre de Moraes simplesmente resolveu comprar briga com ele. Mas por que eu estou falando isso, meus amigos? Porque desde 2019, como eu vinha falando, a gente vem acompanhando processos sigilosos. Pessoas são incluídas em inquéritos, são colocadas ali em processos, tem decisões arbitrárias que ninguém fica sabendo, a não ser quando elas são concretizadas, né? Primeiro, a velha mídia tem acesso, né? É divulgado lá na Globo. Depois, tem as operações. Tem muita gente que fica sabendo das operações, fica sabendo que não pode mais utilizar a rede social pela velha mídia, pela Globo, né? Dá na Globo, mas a pessoa nem está sabendo ainda. Como é que essas pessoas têm acesso? Como é que a velha mídia tem acesso a esse tipo de informação? Pois parece que é um conluio de todos os lados, né? Enfim, a gente está acostumado no país da democracia relativa a acompanhar processos sigilosos. Só que agora tem gente que vai provar do próprio veneno. O processo que está sendo movido pela Rumble e pela empresa de Donald Trump lá nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes está em sigilo. Só que essa não é a pior parte, digamos assim. A pior parte é ver que a velha mídia brasileira, parte da velha mídia, está horrorizada com isso. E tratam como se fosse uma questão antidemocrática, uma questão obscura. Ora, não é nenhuma novidade, isso sempre aconteceu no Brasil. Sempre não, né? Acontece no Brasil desde que Bolsonaro assumiu o poder. Vamos acompanhar aqui um pouco dessa hipocrisia relativa dessa gente. Prestem atenção. Permitiu que o processo fosse mantido, mesmo citando o fato de que a denúncia mostrava falhas e a falta de documentação. Mas a audiência e a transcrição foram colocadas sob sigilo por tempo indeterminado. Que estranho, né, Josias? Quer dizer, não sei se é estranho. Essa articulação ali, mostrando, quer dizer, eles estão relacionando uma coisa a outra mesmo, é isso? É isso, e tudo é estranho nesse caso, Fabiola. Você ficou hesitando, mas a palavra estranho é a mais adequada para definir o que está acontecendo aí nesse processo, né? Processo aberto na Flórida contra medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes no Brasil, como se o juiz brasileiro estivesse interferindo na rotina dos Estados Unidos. As decisões do Alexandre de Moraes, elas se destinam a regulamentar a atuação ou trazer para dentro da legislação brasileira a atuação de empresas americanas que estão aqui fazendo negócio, faturando, sem ter nem representante. Essa plataforma Rumble, por exemplo, não tem representante no Brasil. E o que fez o... Vai colocar representante para quê? Para ser preso no dia seguinte? Para o Alexandre de Moraes dar a multa de, sei lá, 50 milhões e se o Rumble não pagar, prende o cara no dia seguinte? É para isso que vai colocar representante? O Alexandre de Moraes foi exigir que ele tivesse um representante, inclusive para receber as intimações das ordens judiciais, né? E agora nós estamos diante de um supremo paradoxo, porque a acusação feita ao Alexandre de Moraes nesse processo é de que ele atua como um censor. Então está censurando usuários das plataformas dessa Rumble e uma empresa de... Ah, não tá? Não tá censurando?
Me diz, ô Josias, onde é que está na Constituição? Se é que você já leu a Constituição na sua vida, né? Deve ter lido, não sei. Onde é que está escrito que há a possibilidade de censurar um perfil na internet? Não há essa possibilidade. Muito pelo contrário, a Constituição, ela garante a liberdade de expressão, mas ela veda o anonimato. Ela não permite que, por exemplo, eu venha aqui gravar um vídeo com um saco de pão na cara. Vocês já viram isso, né? Eu também já vi isso. Mas a Constituição não permite isso. Eu tenho que vir aqui, mostrar quem eu sou, mostrar o meu nome, para caso eu cometa um crime na minha fala, calúnia, injúria, difamação, eu possa ser responsabilizado por isso. A Constituição prevê a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Não é possível que, previamente, alguém seja censurado. Não, você não pode mais ter um perfil na internet porque você pode cometer crime. Isso não existe na legislação brasileira. Não existe na Constituição brasileira. Não é uma coisa relativa, não é uma coisa de opinião. Eu acho que isso está certo, eu acho que está errado. Eu até tenho considerações a respeito disso, mas não é o caso. Tá lá, tem que se obedecer e pronto, acabou. Quer mudar? Não é sendo o ministro do STF que vai mudar isso. Se candidate a deputado ou senador, vença as eleições, proponha uma emenda à Constituição e mude isso, acabou. Agora, vir aí e passar pano para a ditadura que está em curso, hipócrita é o mínimo que você é, né? Para ser bem brando. Mídia pertencente ao Donald Trump se associou à Rumble nesse processo e a acusação é de censura. Aí eles colocam sob sigilo o processo. Então eles acusam o Alexandre de Moraes de censura. E o nosso companheiro, o Jamil Chad, foi lá para tentar obter a cópia dos autos, né, para fazer uma reportagem, e aí descobriu que está sob sigilo. Então é muito paradoxal isso, né? Acusam o Alexandre de Moraes de censura, e a meu juízo até o Alexandre de Moraes já deveria ter levado à vitrine as suas decisões, que ficam permitindo que o Alan dos Santos, por exemplo, que foi sancionado pelo Alexandre de Moraes, tudo isso aqui gira em torno de medidas de decisões do Alexandre de Moraes relacionadas ao Alan dos Santos. Pediu para retirar perfis do Alan dos Santos, desse Rumble e de outras plataformas, não foi obedecido e adotou providências judiciais. Né? Não foi obedecido. As empresas, o X e o Rumble, queriam seguir a lei brasileira. Estavam dizendo, isso aí tá errado, é uma ordem ilegal, não vou cumprir uma ordem ilegal. E aí o Josias passa pano para isso, ele ignora. Que jornalista é esse que ignora a realidade, que ignora os fatos, que ignora a lei, que ignora a Constituição? Você não é jornalista, nem blogueiro você é. Blogueiro sou eu, que venho a notícia e dou aqui minha opinião, mas nem opinião eu tô dando, eu tô dizendo fatos. Não há possibilidade de censura prévia, não há possibilidade de censurar previamente alguém. Então, quando o Alexandre de Moraes ele dá a ordem para tirar o perfil de Alan dos Santos, ele não pode dar essa ordem. Não é porque eu não quero, não é porque eu não acho, porque, sei lá, eu gosto do Alan dos Santos. Tenho respeito por esse cara. Tenho várias ressalvas, mas tenho respeito, tenho coragem. O que ele passou e ainda está passando, poucos passariam, né? Mas não é porque eu gosto de Alan dos Santos, é porque a lei não permite isso. E o Josias, parece que ele ignora a realidade, né? Então, o Alexandre de Moraes devia já ter divulgado as suas decisões, é o que motivou essas decisões, mas aqui estamos diante de um paradoxo. Acusam a justiça brasileira de censura e lá impõe sigilo ao processo, por quê? Então parece de fato um grande paradoxo e, como disse Fabíola no início, é tudo muito esquisito, né? E parece muito articulado, porque agora o Congresso dos Estados Unidos está se equipando para aprovar, e parece que vai ser aprovado, porque o Trump é majoritário, embora a maioria seja pequena, ele tem maioria no legislativo americano, e tudo indica que vão aprovar aquela proposta que já passou por um comitê lá que se equipara à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui no Brasil. Tudo indica que a Câmara e o Senado dos Estados Unidos vão aprovar aquela proposta que proíbe o Alexandre de Moraes, sem fazer menção ao nome dele, de entrar nos Estados Unidos. Né? Então, aparentemente, há uma grande coordenação e é tudo muito esquisito. Você vê, né? É a contradição e a hipocrisia dessa gente, né? Mas eles estão acusando o Alexandre de Moraes de censura e colocam o processo em sigilo. Ora, mas há dezenas de inquéritos e processos lá no STF em sigilo contra pessoas de direita. Aí, nesses processos aí, você não tem nada a dizer, ô Josias? Nada a dizer? Estão provando um pouco do próprio veneno, né? Vocês não conseguiram informação. Por que será? Porque aqui no Brasil vocês estão acostumados a obter informação, inclusive de processos que estão em sigilo. Inquéritos contra Bolsonaro que estão em sigilo, vocês têm todas as informações, né? A delação do Cid, que estava em sigilo, vocês tinham informação a todo momento. Todo dia, né? Toda semana vocês vazavam alguma coisa. Aí tá tudo certo. Vocês estão acostumados com isso, né? Aí lá nos Estados Unidos vocês já achavam que ia ter o mesmo tratamento? O processo está em sigilo, aí vocês queriam ter acesso a ele? E agora vem aí com a maior cara lavada do mundo dizer que é justiça
do Brasil estão acusando a justiça do Brasil de censurar? Não, ninguém está acusando a justiça brasileira de censurar ninguém. Porque a justiça brasileira, a justiça técnica, a justiça formada por juízes, desembargadores que prestaram concurso, que estudaram a vida inteira para isso, a justiça brasileira realmente funciona, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, eu sei que tem casos e casos. Mas não estamos falando da justiça brasileira. Estamos falando de acusações que pesam sobre o ministro Alexandre de Moraes, não sobre a justiça brasileira. O ministro Alexandre de Moraes não é a justiça brasileira. Vocês parem de querer alçar ele a esse patamar. Tem muita gente achando que Alexandre de Moraes é o rei, é o dono do Brasil, mas não é. Ele é um servidor público. Deveria agir como tal, mas age como se fosse o dono do Brasil, na visão de várias figuras, né? E aí vocês vêm dizer que estão acusando a justiça brasileira? Não estão acusando a justiça brasileira. O ministro Alexandre de Moraes é que está sendo acusado de censura. E é ele que está sendo processado. Não é a justiça brasileira que está sendo processada, é o Alexandre de Moraes. Então vamos colocar os pingos nos is. Vamos parar de ser hipócrita. Essa mídia lixo. O Brasil está na situação de hoje, com essa ditadura consolidada, por conta de vocês. E deveriam ter vergonha na cara, porque daqui a pouco a água vai bater na bunda. Hoje o chicote está estralando para o nosso lado, mas daqui a pouco vai estar para o lado de vocês. A história mostra isso, tá? Não estou inventando nada da minha cabeça. Então ficam aí batendo palma para a ditadura em curso no Brasil, que logo são vocês que vão estar sob o jugo desses ditadores. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fique com Deus e até a próxima.